Olá, seja bem-vindo a mais essa visão mensal do mercado agropecuário, dia 18 de novembro de 2023. Pulamos o mês de outubro, não foi possível fazer essa publicação no mês de outubro, e voltamos agora com um novo modelo, sempre será aos sábados, no terceiro sábado de cada mês, exceto se algum feriado forçar a gente a jogar isso um pouquinho mais para frente, ok? Vamos continuar abordando os mesmos ativos que a gente já abordava, certo? Ou seja, tem aí as commodities no Brasil e em Chicago, que são muito importantes, e as principais ações brasileiras. Tá? Lembrando, o mercado agro é um dos mercados mais pujantes do Brasil. A gente precisa estar ligado nele, seja para entender o que está acontecendo na economia brasileira, que impacta naturalmente no mercado agro, se bem que atualmente, né, o agro está decolando e a economia brasileira está afundando, né, lamentavelmente. Mas a gente consegue extrair muitos elementos aí de compreensão do que está acontecendo, e o mercado agro é um mercado para se olhar com carinho, com atenção, porque ele pode trazer efetivamente muitas e muitas oportunidades. Okay? E às vezes oportunidades explosivas. Então não podemos nos desconectar do que está acontecendo no agro. Ok? Vamos então passar para o nosso gráfico. E começando com o índice agro, né, que corresponde aí a várias ações do mercado agropecuário, a gente percebe que ele continua lateralizado, né, razoavelmente lateralizado. Ele teve um movimento de baixa desde agosto até outubro, finalzinho de outubro, né, e agora no início de novembro ela teve aí uma corrida razoável aí para cima, certo? E com uma correção aqui, uma correção lateral, né? Uma correção lateral é um indicador por si só de força na tendência, certo? A mordida do crocodilo está mostrando alta, o Maximus está mostrando alta, o índice de deslocamento 95% é um bom índice de confirmação de que o movimento é de alta. Existe uma resistência relativamente importante aqui, que foi a partir daqui que o mercado começou a cair. Ele vinha subindo com correções, aqui ele caiu, certo? Aqui ele parece ter realmente virado, então ele vai testar essa resistência. Ele está passando por um Bollinger amarelo clarinho aqui, dourado clarinho, significa que ele está além dos 95% de probabilidade, né? Ou dos 5% de probabilidade, né? Ou seja, ele já está sofrendo um movimento de retração, inclusive está azul claro aqui, certo? Então já é um movimento de enfraquecimento momentâneo da tendência. Mesma coisa aconteceu aqui, ó, só que ele não chegou a ficar azul, ele já ficou, como é que fala? Cinza, certo? Está chegando muito próximo da segunda volatilidade. Tá? A mordida do crocodilo está bonita aqui, indicando alta, mas ela está um pouco lateral. Então, nossa leitura aqui deve haver uma segunda correção lateral, ou talvez ligeiramente de baixa, por aqui, certo? Em breve. Então vamos ficar ligados. Isso quem dita são os ativos que compõem o índice, mas o índice por si só está mostrando isso. Então a gente está chegando num momento de acomodação, de correção. Tá? Não é um momento agora de entrar comprado, certo? Agora a gente olha, vamos começar a olhar as commodities. Milho nos Estados Unidos, ele sofreu um movimento de queda, né? Lembrando que todos os que eu falar dos Estados Unidos aqui está com H6, ou seja, dividindo o dia em 4 horas, lembrando que lá as commodities são negociadas durante 24 horas por dia, de segunda a sexta. Na verdade começa no domingo à noite, mas vamos falar segunda a sexta para ficar mais fácil de compreender. Ele está num range bem apertadinho, bem lateral aqui, tá? Não está mostrando muita convicção de um movimento. Tá? Ele está momentaneamente em baixa, mas nada indica que ele pode ultrapassar esse suporte aqui. Tá? A mordida do crocodilo está tomando uma configuração de baixa, não totalmente ainda, ela está misturada aqui, está fechado aqui. Maximus está em baixa, com um índice de deslocamento magrinho ainda, né, quase 36%. Então, no momento, lateralização, tá? Não dá para se fazer muita coisa por aqui não, certo? Depois aqui o milho Brasil, esse está bonito, né?
E o interessante de ver é que o Brasil, por ser um país forte no agro, as suas commodities, elas têm um comportamento por si só, né? Um comportamento próprio. Nem sempre elas se comportam de acordo com os ativos, né, os commodities negociadas lá em Chicago, certo? E olha só como é que está acontecendo com o milho aqui. Olha esta subida do milho. Daria para ganhar muita grana aqui, para quem pegou isso. Rompeu esta resistência, que está próxima dessa resistência aqui, certo? O mercado aqui era difícil de entrar nesse movimento, porque não há indícios aqui. Isso aqui foi algum fator externo que aconteceu. Mas daria para entrar quando esse movimento tomou força, se você estivesse acompanhando o mercado. E daria para pegar pelo menos esse trajeto aqui, ó. Aqui ele já está em pausa. Óbvio, né? Chegou na terceira volatilidade, não vai demorar muito, ele vai fazer uma pausa. Não tem jeito. É sempre assim que acontece. Tá? Ele chegou na terceira volatilidade, ele extrapolou, né? Ele está muito comprado ou vendido, dependendo do lado. No caso aqui comprado, ele vai acalmar. E está aqui, ó. Acalmou. Certo? Vai ser uma correção provavelmente bem lateralizada, pouca queda, e ele vai retomar alta, pelo que tudo indica aqui. A mordida do crocodilo está bonitona, o Maximus ele está corrigindo com um índice de deslocamento de quase 32% negativo, mas ele está todo na faixa positiva, ele bateu ali no 61,8, está caindo para o 38,2, né, de Fibonacci, daqui a pouco ele vai engrenar de volta. Então, para mim, isso daqui é um movimento de correção pré-continuidade dessa penada aí de alta. Ok? Fica atento, porque a hora que ele pegar força de novo para cima, dá para ganhar dinheiro. E não é pouco, não. Boi gordo, americano, né? Lateralizado no momento, né? Lateralizado, mas em tendência de queda. Então ele está corrigindo aqui, está andando junto com os dentes do crocodilo, certo? A mordida do crocodilo está em configuração de baixa ainda. O Maximus está no lado negativo, está em configuração de baixa. Intensidade de deslocamento menos 32. Isso daqui é uma correção que daqui a pouco vai pegar uma quantidade para baixo. Tá? Dá para ganhar dinheiro aqui se ficar esperto. Tá bom? Boi gordo brasileiro, parado. Lateral absoluto. Tá? Então aqui não há o que se fazer. O movimento está parado, ele tem que deixar ele dar uma esticada. Não dá para aproveitar o primeiro movimento, a não ser que você esteja muito atento ao mercado. Tá? Esteja sentado ali na frente, observando, esperando acontecer. E dê sorte de estar ali quando acontece, para você perceber a intensidade, a força que o movimento eventualmente toma, para poder andar. E às vezes ele não toma força, ele não dá sinais de força. Ele simplesmente faz um movimento explosivo. Então aqui está difícil. Aqui é arriscado. Então, por gerenciamento de risco, melhor ficar de fora por enquanto. E a gente tem que lembrar sempre que no mercado financeiro a gente tem que continuar vivo para mais um dia. Tá? Café brasileiro ainda não chegou nesse topo aqui, mas ele teve um movimento forte, corrigiu, movimento forte, corrigiu mais. A mordida do crocodilo ainda é de baixo. O Maximus está caindo, está com índice de deslocamento de menos 50. Está indicando baixa, mas ainda é dentro de um movimento de alta. Então ainda é um movimento corretivo. Ele está do lado positivo aqui. Só que ele já caiu abaixo de 38,2. Então, né, essa pernada que ele deu aqui profunda pode estar com indícios de que ele vai efetivamente corrigir de maneira mais profunda. Mas tem boas chances, eu diria, muito boas chances. E aí já entra um pouco da experiência dele encontrar suporte por aqui, ó, onde tem a média de 144 chegando nos dentes do crocodilo, encontrar suporte por aqui e voltar a subir. Eu acho isso mais provável, mas não é improvável, não é impossível que ele faça uma correção mais profunda.
ok? Se eu fosse operar, eu estaria me preparando para entrar neste suporte. Ok? Não devo operar esse ativo porque não é um ativo que eu gosto, mas que eu gosto de operar no dia a dia. Né? Essa época também do ano não é tão boa assim. Mas é uma possibilidade. Soja americana, que é igual à soja brasileira, né? A cotação que tem aqui na bolsa é a da soja americana é o espelho, né, da soja americana de Chicago, tá a mesma coisa, por isso que eu não coloco duas. Ela está no movimento de correção mais profunda. Está chegando no suporte aqui. Ela deve parar em algum momento por aqui essa correção. Mordida do crocodilo está indicando movimento para baixo. Maximus está indicando movimento para baixo. Intensidade de deslocamento 95% negativo, muito forte. Então ela ainda está na correção de baixa aqui. Certo? Isso daqui é um duplo topo. Tá? Apesar de não ser um topo igual, mas é um duplo topo. É um M caidão assim. Né? É um duplo topo. Certo? Então isso daqui vai provavelmente andar mais para baixo antes de começar a corrigir. A minha expectativa é essa, que a soja continue a cair mais um pouco. Mas não muito, mais um pouco. Ok? Trigo americano teve aí um movimento de queda, corrigiu, outro movimento de queda, agora ele está corrigindo. Isso daqui é uma correção. Uma correção que continua caindo, mas ela é mais lateralizada, ela não tem força, ela tem uns candles aqui que indicam que é um movimento corretivo, não é um movimento de queda como esse. Certo? A mordida do crocodilo está indicando continuidade da baixa. O Maximus está indicando uma parada na queda, né, o que se justifica pela correção que a gente falou. O índice de deslocamento está 13 positivo. Né, 13 positivo. Então, diz o que? Ele está realmente segurando o freio, né, corrigindo. Certo? Minha opinião é que ele pode chegar aqui na boca do crocodilo, não acima dela, muito difícil, a não ser que tenha uma mudança estrutural aí no mercado por esses dias. E depois deve continuar caindo. Então aqui é algo para esperar o ponto certo para se entrar vendido. Certo? Depois vem arroz americano. Não tem cotação de arroz aqui no Brasil, na bolsa. Olha que movimento forte. Ele vinha de uma lateralidade, não tinha nada acontecendo, de repente ele foi lá para as alturas. E ele está próximo do limite, próximo da segunda volatilidade, entre a segunda e a primeira, mas próximo da segunda, mais ou menos no meio do caminho, na verdade agora. O Bollinger, ele está com um douradinho claro, ou seja, já está no limite de 5%. O que deve acontecer por agora, logo logo? Correção. Inclusive esse candle aqui mais fraquinho, provavelmente já é o início da correção. Vai ser uma correção mais ou menos assim? É o que eu acredito. Tá? Deve ser uma correção lateral. Porém, não tem como ela continuar muito mais para cima sem corrigir. Tá? A mordida do crocodilo está bem lateralizada agora, né, indicando também um movimento corretivo. O Maximus, com o índice de deslocamento de menos 50, está bem lateralizado, ainda está no 61,8. Né? Tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem, deve continuar subindo, vai passar por uma correção. Estes são os pontos do arroz americano. Depois a gente vem aqui com a aveia. Né? A aveia é também um alimento de gado, então ele é importante. Né? Como a soja está subindo, a aveia normalmente dá uma parada. É o que está acontecendo aqui, ela deu uma parada. Está lateral, aqui está indicando queda, né? Mas o movimento a gente vê que não é um movimento tão expressivo assim. Certo? Ele foi lá embaixo porque é um movimento que está apertado, né? Ele tá comprimido, então ele acaba tendo movimentos mais amplos na hora que a gente coloca nos nossos indicadores que são adimensionais. Certo? Ele vai indicar sempre de acordo com o humor do mercado. Então o humor do mercado está segurando, então o movimento aqui é amplo, qualquer movimentinho a mais aqui ele fica amplo aqui. E a gente vê que ele teve esse movimento aqui, olha, durante a queda.
Então, minha opinião, ele não passa muito daqui, uma vez que ele não está caindo agora. Ele está corrigindo. É diferente o movimento de queda de um movimento que está caindo, mas é um movimento de correção. São coisas distintas. Ele, no momento, está em correção. Bollinger fechou, o que é o prenúncio de um movimento explosivo na sequência. Certo? O Maximus não dá áreas de que vai ter um movimento muito forte. Então, assim, a coisa não está muito casada, tem que acompanhar para saber o que vai acontecer. Na minha opinião, ela continua mais um pouco na correção, um leve movimento de queda. Agora, começamos as ações. BRF é um importante ativo, né, do setor de alimentação. Certo? Teve um movimento bonito aqui também. Provavelmente ele ajudou o movimento do índice. Né? E depois de uma lateralidade. É difícil pegar um movimento desse, mas dá para pegar, por exemplo, aqui. Ó. Ele foi, voltou, testou. Tudo aqui indicava que ia continuar subindo, entrava aqui e continua pegar essa continuidade de movimento aqui. Agora ele está na segunda volatilidade. O Bollinger já está nos 5% da exceção, né? Além da probabilidade, né? Já passou da curva de sino de 95% do sino, então está naquele 5% restante. O que vai acontecer aqui muito em breve é uma correção. Vai ter que corrigir, então fique esperto, porque isso daqui vai ter que ter uma correção de continuar subindo, mas a tendência é boa. Se ele corrigir, fica atento na correção, porque dá para entrar ainda comprado. Mas na correção, no fundo da correção, ou mais próximo dela que você conseguir. Suzano é um bom ativo, é um ativo bem resiliente. Ele está aqui numa lateralidade, né? Está um pouco bagunçado o crocodilo. O Maximus não está dando muito ar aqui não de força. Ou a mordida do crocodilo também não. Eu não faria nada, só observaria esse ativo. Não faria nada por enquanto. JBS, proteína, né? Acabou de sair de uma correção e está começando a retomar. A mordida do crocodilo é boa. O Maximus ainda não está com força, mas está pegando. Tá tomando. Então, cara, eu diria que aqui está um início de um movimento, só que ele está magenta, né? Ele está para o alto, mas ele já tem uma tendência, dentro de um dos indicadores que é o Master, já é uma tendência de queda. Então a gente tem que esperar mais um pouquinho, não dá para entrar com ele nessa cor. Mas é muito provável que esse movimento vai retomar alta. É só escolher o momento certo de entrada. Ainda não me parece sê-lo. Depois vem Cosan. Né? Cosan também enfrentou um forte movimento, né? Um persistente movimento de queda, não foi forte, mas persistente. Teve um teste no meio do caminho, mas foi um movimento persistente. E agora, ao que indica-se aqui para mim, ele virou para alta. Tá? Já teve uma correção, ó, tá aqui a correção, só que ele tá azulzinho, ele tá perdendo força, não é a mesma força daqui. A mordida do crocodilo está um pouco lateralizada. O Maximus está com um índice de deslocamento de 33. Está lá no meio 1,8 de Fibonacci. Ou seja, ele já está um pouco exaurido esse movimento aqui. Na minha opinião, ele vai corrigir mais um pouco antes de começar a tomar força. Dificilmente ele continua na subida pura e simples. Tá? O Bollinger aqui também já está douradinho, ou seja, já está no ponto de exaustão. Esse movimento ele vai ter que dar uma corrigida antes de continuar. Tá? Depois a gente tem Rumo, transporte de cargas, né? Bem lateral, está num range, numa faixa, bem lateral. Minha opinião, se você quiser operar, chegou aqui, vende, chegou por aqui, compra. E nada mais do que isso. Tá? Operações curtas e bem gerenciadas. Não dá para confiar muito nos indicadores porque ele está fazendo bate-volta. Então a leitura fica prejudicada, naturalmente, né? Ele não está mostrando nenhuma força de ruptura dessa faixa lateral. Não estou vendo aqui nada. Então, por enquanto, é observar. Subiu, vende, caiu, compra, desde que você saiba fazer isso.
Marfrig, proteína também. Olha o movimento que aconteceu em novembro. Forte. Ele já está azulzinho. O Bollinger ainda não está. Na verdade, o Bollinger ele passou do dourado e já começou a cair, fechar. O Bollinger já começou a fechar. Certo? A mordida do crocodilo lateralizou. O Maximus está com um índice de deslocamento de 52% quase. Correção. Ele está começando a passar por uma correção. Essa correção pode ser bem lateral. Pode não ter muita queda de preço, que é o mais provável que vai acontecer, porque a tendência está forte. E depois ele começa a subir. Mas ele precisa passar por uma correção. É sadio que ele passe por uma correção a partir desse momento. Ok? São Martin veio aí no movimento contínuo de queda. Está corrigindo. Queda em deslocamento 51 positivo. Ele ainda está subindo na correção. Ainda não é o momento de entrar vendido. Acredito que tem pouca chance de passar da boca do crocodilo. E ele vai voltar a cair. Muito possivelmente nas próximas 2 semanas ele vai voltar a cair. Tá bom? Minerva. Movimento pífio. Né? Mais uma proteína. Não é para fazer nada aqui. Não dá para fazer nada. Paradão. SLC Agrícola é uma empresa que eu gosto. Já tive ela em uma boa quantidade no meu portfólio como investimento. Aí ela subiu, foi bem altão, vendi. Aí ela caiu. Tem uma resistência aqui, ela está passando por um momento lateral, está reagindo, mas eu diria que ainda não tem força no movimento para entrar comprado, eu ficaria de fora. A não ser que você queira comprar para ficar pro seu portfólio. Aí, de repente, espera um pouquinho ela corrigir e entra comprado. Mas para trading, não está com cara que vai propiciar boas oportunidades, não. 300... a agroindústria está no limite da correção. Essa daqui dá para entrar vendido. Está no limite da correção. A média de 55 passando para baixo da de 144. A mordida do crocodilo ainda está no movimento de alta, mas ela está perdendo força. O Maximus está no positivo, mas ele só deu aquela quebrinha para o positivo. Logo ele vira para o negativo. Não vai demorar para ser o ponto de venda. Ainda está caro, ainda está arriscado para vender, mas até já dá. Mas tecnicamente falando, o ideal é esperar mais um pouco. Esperar a confirmação dos indicadores. Ainda não aconteceu, mas na minha opinião não passa da mandíbula e vai cair. Eu, como consigo ler os indicadores de maneira um pouco antecipada, e eu já entraria vendido aqui, se eu fosse entrar. É que eu não gosto de entrar vendido numa empresa que não tem uma liquidez gigante. Mas que tecnicamente, olhando para o gráfico, dá para entrar vendido, dá. Agro, esse também é um ativo que eu gosto, para ter em carteira. Não tenho atualmente, mas gosto. Já tive bastante. Passou por um movimento bem lateral mesmo. Caiu, corrigiu, caiu, está corrigindo pela segunda vez. Certo? Está corrigindo pela segunda vez. Daqui a pouco vai chegar um movimento de venda, se é que ele já não está aqui. Maximus. Ele está ainda positivo, corrigindo. Então ainda não é indicativo de venda. E a mordida do crocodilo está no limiar da venda. Venda descoberta. Então eu diria o seguinte, fica atento. Vai surgir oportunidade, se você gosta de trabalhar com esse nível de liquidez, vai surgir aqui a oportunidade de entrar vendido nesse ativo muito em breve. Randon, Rapt 4. Randon, bem lateral. Aqui passou por uma queda, de setembro a meados de outubro. Lateralizou de novo. Ainda está lateral, só que com ligeira alta. Minha visão, não vou nem perder muito tempo aqui não. Fica de fora. Não há uma condição de risco adequada para poder entrar. Kepler Weber também é outra empresa que eu gosto. Já tive no meu portfólio. E ela, agora em novembro, fez um movimento
razoável aqui de alta. Já bateu no Bollinger, o Bollinger está naqueles 5% de exaustão. Chegou perto da segunda volatilidade. Mordida do crocodilo está pegando uma configuração de baixa. O Maximus está com menos 20 de intensidade de deslocamento, mas ele ainda não pegou força total, está no 38,2 de Fibonacci. Minha opinião, ela vai dar uma corrigidinha e vai para o alto. Eu pensaria, né, eu não atuo com esses ativos mais, mas se eu atuasse como eu atuava no passado, eu pensaria em entrar comprado aqui muito em breve. Muito em breve. Rompeu esse topinho aqui, comprado. É o que eu faria. Boa Safra. Olha, também outro movimento considerável, né? O Maximus ainda está indicando uma boa chance de alta. A mordida do crocodilo alta, né? Apesar das linhas aqui estarem um pouco esquisitas, mas alta. Ela já está lá na segunda volatilidade, já passou, o Bollinger já está exaurindo. Ela deve passar por uma correção. Passou por essa correção, navega a correção, né, nos olhos. Quando ela estiver acabando, entra comprado. Ela vai continuar subindo. Certo? Muito bem, deixa eu voltar aqui para o meio. Então, fizemos a nossa apresentação da visão mensal do mercado agropecuário, tanto Chicago quanto São Paulo. Esperamos que tenham aproveitado. Tem oportunidades, tem várias oportunidades. Se você acompanhar, você provavelmente vai conseguir navegar essas possibilidades. Ok? Então, em termos de mercado agro, até o terceiro sábado de dezembro. E nos vemos lá, tá bom? E continuamos com as outras publicações. Continue nos assistindo. Um abraço.